Senhoras e senhores dos síndicos do Vale, estamos mais uma vez aqui para um bate-papo muito gostoso aqui com os nossos convidados que vêm aqui nos prestigiar com conhecimento que não é bastante peculiar. Estou hoje aqui com o Dr. Marcos Veloso, meu amigo de velha data aqui, e vamos conversar hoje aqui sobre a diferença do condomínio de fato e condomínio de direito. Isso daí. Doutor, dá uma explicação aí para a gente sobre o que é um e o que é outro. Bom, a gente tem a figura do condomínio de fato, condomínio de direito, e ele se diferencia sobre vários aspectos, Jaime. O condomínio de fato é aquele que a gente vulgarmente chama de condomínio, mas que na verdade são associações, né? Que tem a concessão do poder público para poder ter um controle de acesso, e ali dentro eles transferem vários serviços do poder público, que o poder público tem a obrigatoriedade de servir a sociedade, eles acabam transferindo aquela responsabilidade para as associações. Então elas acabam gerindo uma área de segurança, elas fecham aquele perímetro, arrecadação de lixo, todo o dia a dia administrativo dentro daquela associação. É um condomínio. Isso, é um condomínio, por isso que é chamado de condomínio de fato. O problema que existe é que não pode impedir uma pessoa de visitá-lo, né? Existe uma polêmica muito grande nesse ponto, foi bom você ter falado isso, porque teve uma associação que acabou tendo um tipo de problema de ordem policial no interior dela. E a polícia, quando chegou no controle de acesso, ela teve ali a sua passagem barrada, né? E aí, inclusive, a polícia mencionou isso no controle de acesso, na guarita, de que nenhum transeunte ou coisa que o valha poderia ter vedado sua passagem de acesso. Por quê? Porque é uma possibilidade que o poder público dá de forma precária para que se controle o acesso, mas não impeça o acesso. Então, teoricamente, a princípio, qualquer um poderia adentrar dentro das associações. Gozado que eles deviam explicar isso para o pessoal lá em Ubatuba, né? Mas às vezes não ocorre isso, né? Não, fecha uma praia não, às vezes não, ainda mais, existe um detalhe também no que tange a fechamentos, no caso de associações, fechamentos de rua. Em São Paulo eu acompanho o fechamento de uma rua, e em São Paulo muitos bairros que tinham ruas ali sem saída, os moradores ali, com o temor da violência, a falta de segurança pública, acabavam pedindo junto ao poder público a concessão para se colocar um portão de acesso e fechar aquela rua. Só que se a rua tivesse acesso a um parque, por exemplo, não pode se fechar esse controle, fazer esse controle de acesso às pessoas naquela rua. Primeiro, porque é um espaço público. Segundo, porque você deu o exemplo de Ubatuba, e aí nós temos o acesso a um determinado bem público, que seria um parque, ou na questão você ter acesso à praia, que todo brasileiro, qualquer, dentro do território nacional, pode ter acesso a isso. Não se existe permissão para que se feche o acesso de qualquer tipo de cidadão a esse espaço público, seja ele uma praça, seja ele o acesso à praia, esse tipo de coisa é vedado, tá? O mais estranho de tudo, que algumas associações que eu acompanho aqui como administrador, né, de condomínios, é que às vezes o próprio poder público não adentra o condomínio, por exemplo, na coleta de lixo, né? É uma transferência, acho que no caso o poder público até, de certa forma, ele se sente confortável com isso, na verdade, Jaime, porque ele faz o quê? Ele transfere uma obrigatoriedade que ele tem, né, junto ao cidadão, para uma organização. Então a associação se organiza e daí ela faz a transferência de alguns serviços que são de cunho e obrigação do Estado, do município, e ela acaba suplantando essas demandas, né? Ela acaba fazendo com que ali dentro eles se organizem no que tange a coleta, a seletiva, que não é mal. Mas o Estado ele se omite em determinadas situações, que faz com que essas associações elas acabam gerando um espaço único, né? Onde não, talvez as pessoas que talvez poderiam ter acesso a determinados setores não podem chegar até lá, e viram
ilhas de segurança, porque hoje em dia a pessoa que procura uma associação, esse condomínio de fato, ela procura, assim, na maioria das vezes, em quase 90% dos casos, ela vai através da segurança que lhe é passada, lhe é permitida dentro desse espaço. É que esse condomínio de fato normalmente são loteamentos onde as pessoas constroem as casas de acordo com projetos específicos, né? Justamente, que a própria associação ela vincula determinados projetos da forma como se pode construir ou não, né? Ela coloca limites para se construir dentro daqueles respectivos lotes, tá? E ela acaba regrando, fazendo um regramento dentro da associação na forma de construção. Já o condomínio de direito tem que seguir determinados aspectos arquitetônicos, ou seja, Sim. Tem que ser iguais, né? Sim, porque daí a gente está falando do condomínio de direito, que é aquele condomínio que a gente propriamente diz que está lá regido no Código Civil, e aí a gente está falando de frações ideais com áreas de interesses comum, né? Áreas de interesse e áreas que são de domínio comum de todos aqueles condôminos que ali habitam. Então, quando a gente fala de condomínio de direito, a gente está falando de fração ideal, a gente não está mais falando de um espaço delimitado de área onde a pessoa vai acabar edificando ali a sua moradia ou coisa que o valha, não. A fração ideal, na verdade, a fração ideal hoje é um assunto polêmico ainda, né? Polêmico. Tem muita gente que discute sobre, principalmente a taxa igualitária condominial, né? Que discute a questão da taxa para quem tem uma unidade que seja no último andar, que seja uma cobertura, que daí a discussão ela versa muito em cima da fração ideal no que tange ao perímetro que a pessoa tem ali dentro da habitação dela, se ele vai versar sobre um valor maior ou menor da taxa. Tem muita gente que entende que a pessoa que tem uma unidade maior, mesmo que seja dentro do condomínio edilício, e isso existe a possibilidade disso, porque hoje em dia a gente vê muitos projetos de apartamentos que eles não são padronizados no tamanho, mas a fração ideal ela modifica de uma unidade para outra. E não existe a diferenciação na taxa. Então tem muita gente que acha isso uma forma injusta de cobrança. Mas o que ocorre que as pessoas reclamam é que, na verdade, os serviços são os mesmos para todos. Sim. E que não dá para diferenciar, por exemplo, que se uma pessoa mora na cobertura, por exemplo, que ela usa mais ou menos a abertura do portão que uma outra unidade. Por exemplo, pode morar uma pessoa na cobertura que tem um carro. Sim. E pode morar uma pessoa que mora num apartamento. Ter dois. Então, não a utilização é maior. Exatamente. Então, quer dizer, não é a área que determina o serviço que... Não. Então, já muita gente está ingressando na justiça, impetrando o processo e ganhando, né? Sim, sim. O que a gente tem em termos de diferenciação entre a associação e condomínio, que seria o condomínio de fato e o condomínio de direito, a gente tem uma questão muito polêmica também no que rege a taxa, né, de arrecadação. Tá? Por quê? Porque no condomínio de fato, a associação, aconteceram demandas no Brasil inteiro, onde pessoas que tinham ali edificado a sua residência em determinado bairro, que depois de 10, 15 anos, aí os moradores se reuniam e decidiam chegar até o poder público e fazer o pedido de permissão de fechamento daquele local. A pessoa invocava o artigo 5º em seu inciso, onde diz, em um dos incisos, que diz o seguinte, que o brasileiro não é obrigado a se associar. Tá? Então, com base no artigo 5º, a pessoa não se associava. Por quê? Porque quando ela edificou a casa, não era uma associação ali onde ela residia. E posteriormente transformou-se em uma associação, um condomínio de fato. Muitas ações foram impetradas nesse sentido no Brasil inteiro. Muitas em primeiro grau, que a gente fala, e até nos tribunais, em segundo grau, tiveram êxito pelo não pagamento da taxa. E essa questão chegou até o STJ e até o STF. Tá? E hoje em dia, perceba que hoje em dia a discussão chegou num patamar que vai ter um efeito que nós chamamos no direito de erga omnes.
valerá para todas as pessoas que estão no mesmo momento, no mesmo tipo de problema. No STJ tiveram recursos repetitivos que discutiam sobre a legalidade da cobrança da taxa dentro do condomínio de fato. E o STJ, em alguns entendimentos, acabou firmando jurisprudência no sentido da ilegalidade. Por quê? Justamente invocando o artigo 5º da Constituição Federal, de que ninguém é obrigado a associar-se. Essa questão foi suscitada em um outro recurso, em outros recursos, num recurso extraordinário, chegou até o Supremo. Essa discussão em 2011. E está até hoje esperando o julgamento no Supremo. E como foi recepcionado no Supremo, com uma repercussão geral, um assunto de repercussão geral, essa decisão que vai ser tomada nesse recurso valerá para todas as ações que tramitam em território brasileiro. Então o Supremo, ele suspendeu todas as ações que tramitam em território brasileiro, elas ficaram sobrestadas, e aí agora ele vai decidir acima da legalidade ou não da cobrança dessa taxa. Tá? Vale dizer que já teve um parecer do Ministério Público favorável à cobrança da taxa, por entender ser enriquecimento ilícito, e aí a tendência agora do Supremo talvez seria na legalidade da cobrança da taxa. O que eu não entendo ainda é por que não legalizaram esse condomínio de fato, né? Porque que não transformaram isso uma lacuna, né? Em condomínio, essas associações, porque elas existem aos montes, né? Inclusive nós estamos falando de fechamento de loteamento, mas eu conheço prédios onde ocorre, né? O senhor deve saber disso, que a construtora acaba, por algum motivo ou outro, não tendo todas as documentações e acabam, para não ter multa, entregando as chaves aos proprietários, então não entregando o condomínio em cartório, e eles acabam abrindo uma associação para que o prédio dê continuidade. Através de um estatuto, né? Daí, exato. Aí os associados vão acabar convergendo para um interesse comum e tentar gerir aquilo da melhor forma possível. Eu já vi isso muito acontecer. Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Mas eu acho que o governo tem que fazer alguma coisa. Não a respeito disso, que isso é ilegal, né, de certa forma, mas acontece também. O que eu acho que o governo tem que regulamentar isso, já passou da hora. Já passou. Porque não existe somente o condomínio de direito. Associações é uma realidade brasileira, né? O condomínio edilício é algo que já está previsto em lei, que existe a sua regulamentação, só que a gente tem uma realidade hoje no Brasil, muito pela questão da violência, né? E muito pela questão da violência, e nos grandes centros você tem esse fenômeno da associação, muito fortemente. Mas olha, o loteamento fechado, que já nasce loteamento fechado, ele não tem a possibilidade de se transformar em condomínio. Até tem, mas a exigência é muito alta. E a burocracia esbarra uma burocracia muito grande. Gigante. Né? Acaba inviabilizando esse tipo de E é um condomínio. De negócio. É um condomínio. A gente vê exemplos, por exemplo, em São José dos Urbanovas. Uhum. Né? No Urbanova, a maioria é associação. Sim. E são praticamente todas. Praticamente todos. E todos são loteamentos fechados, já nasceram fechados. Sim. Não foi um loteamento aberto que fechou, não. São loteamentos fechados. Nasceram fechados. Um exemplo que eu te dou é o Alphaville, lá no Urbanova. Ele já se instituiu fechado. Pois então é um condomínio. Não resta dúvida a respeito disso. Uhum. E não tem uma legalidade sobre isso. Existe um detalhe na decisão que está lá sendo aguardada por muita gente lá no Supremo, do seguinte, nós chamamos de efeito de modulação. Aquela decisão desse recurso é de uma pessoa só, uma senhora que entrou com processo, pedindo para ser isenta da taxa da associação, e se chegou até lá em cima essa discussão, esse processo, esse recurso chegou até lá em cima. Então, um recurso que vai ser julgado, que vai decidir dirimir as dúvidas para todos
para todas aquelas pessoas que estão pleiteando a mesma coisa. Esse efeito de modulação que a gente diz é o seguinte: se o STF entender que a taxa pode ser cobrada pela legalidade da cobrança, encerram-se as discussões a respeito, né, das outras ações que estão aí tramitando acerca do não pagamento. Só que como que vai ficar a situação daquela pessoa que está há 10 anos, 8 anos sem pagar a taxa de rateio da associação? Esse efeito de modulação é muito importante nesse sentido, porque ele vai decidir a respeito do que fazer com que aquelas pessoas que estão lá há 8, 6, 7 anos sem pagar a taxa vão fazer diante de uma decisão desfavorável a elas. Mas eu não acredito que vai cobrar retroativo, você acredita? A gente não tem como fazer uma futurologia a respeito do Supremo, mas o efeito de modulação é muito importante porque ele versa no interesse do condomínio e do próprio condômino que entrou. Eu digo condomínio vulgarmente, mas associado, né? Do próprio associado que entrou. Por quê? Porque para a associação é uma verba que viria para o caixa da associação que ela não esperava mais. Na realidade, o que acontece hoje, com todos esses processos, pelo menos os que eu presenciei, né, o que eu vi, é má fé das pessoas, porque uma casa que está dentro de um condomínio desse, ela vale R$1 milhão. Ora, a depreciação é muito grande se não tiver... Lógico, vale metade do preço. Sim. Então a pessoa é um enriquecimento ilícito, eu não tenho dúvida disso. O entendimento do Ministério Público, quando ele fez o parecer dele nessa ação que vai ser julgada de repercussão geral, foi justamente no entendimento que você acabou de falar, de enriquecimento ilícito. Por quê? Porque a pessoa usufrui da segurança, muitas vezes ela usufrui da coleta de lixo, né? Algumas associações têm a coleta de lixo, várias. Muitas vezes ela usufrui da área de lazer, né? Tem quadra de tênis. Sim, a gente fala de associações que tem campo de futebol, tem quadras poliesportivas. Então, muitas vezes, o associado que não participa, que entrou com uma ação judicial e não participa daquele rateio junto aos outros associados, ele acaba se valendo daquele tipo de prestação de serviço. Da segurança. Então, é uma questão de justiça, né, Jaime? É uma questão de você vislumbrar que o caráter de justiça da pessoa estar usufruindo e não estar cooperando, por esse motivo é tão importante que o STF tome uma decisão, que seja uma decisão certeira e que ponha fim a esse tipo de discussão, porque o interessante e o principal de tudo isso é não existir essa lacuna no direito, onde existe o entendimento de que é possível a cobrança e existe o entendimento de que não é possível a cobrança. O que traz insegurança jurídica é justamente essa lacuna que se abriu, onde uma associação talvez pode ser interpelada por um associado dizendo que não, a cobrança não é devida, porque ele acaba arguindo o artigo 5º da Constituição para se valer, né, de uma obrigação que foi compactuada entre todos os associados quando da aquisição daquele lote de terreno. Isso aí a gente pode fazer um comparativo também entre a taxa igualitária e a taxa... É uma discussão bem grande. Né? E a taxa de fração ideal? A discussão, acho que ela é na mesma proporção. É na mesma proporção. Tem gente que entende uma injustiça muito grande, aquela pessoa que no condomínio de direito ela tem uma fração ideal, né, maior, né? Tem gente que entende que ela tem que pagar mais, tem gente que entende que ela, às vezes, ela utiliza uma fração ideal maior, mas um exemplo que até conversando com o Jaime ele havia dado, pode existir um morador nessa fração ideal maior, e aí em contrapartida numa fração ideal menor, né, existir mais moradores dentro de um condomínio edilício e usar os serviços de forma maior. Olha, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você pega um apartamento que tenha 3 quartos e tem outro de 2 e outro que tem de 1. No de 1 pode morar 8 pessoas. Pode. E no outro pode morar 4, de 2 morar 4 e no de 3 morar 1. E a taxa chegar a ser de R$300 de diferença. Então. E a água não ser individualizada. Acaba criando essa discrepância. Ou seja, muito grande. Entendeu? Essa pessoa que está pagando mais
está financiando água, financiando a portaria, financiando manutenções a mais, financiando a limpeza da piscina. É uma celeuma muito grande. Então, já. quer dizer, eu acho, na minha modesta opinião, uma tremenda injustiça. É um motivo assim de discussões acaloradas. Sim. Isso daí é uma questão muito polêmica no que tange aos condomínios de direito. Sim. É uma questão... Porque a verdadeira... Quando foi criado, em 64, a lei de condomínio, quando você conversa com especialistas, por que foi criada a fração ideal? Porque os prédios não tinham como separar determinados serviços. Vou dar um exemplo: gás e água. Justamente. Não havia como. Então, para eles poderem fazer que a taxa fosse mais justa, então eles determinaram que fosse feito pelo tamanho do apartamento, ou mais vulgarmente, ou especificamente falando, pela fração ideal. Isso. Então por isso foi criada essa maneira. Hoje, a partir do momento que você tenha a água individualizada e o gás individualizado, não existe motivo mais para que você faça por fração ideal. Essa é a minha opinião. Porque o serviço de elevador, serviço de portão e qualquer outro tipo de serviço, a relatividade de uso é muito grande. Muito grande. Entendeu? Então a gente fica. Eu acho que isso daí é uma discussão que tem que ser muito bem, nos próximos anos, discutida. Entendeu? E quem tem ingressado na justiça tem obtido êxito. Eu não vejo assim, a princípio, nenhum tipo de resolução para isso. É uma questão muito polêmica, vai continuar trazendo discussões assim acaloradas, tanto no sentido de quem é contra como quem é a favor. Espero assim de forma, sabe, espero ver de forma assim mais rápida uma solução para isso, porque é uma das discussões mais acaloradas no que tange ao condomínio de direito, já. Eu também acho. Então, assim, é uma coisa que eu vejo como, dentro da justiça condominial, eu pelo menos, um dos principais focos a serem resolvidos. Porque, para mim, no que tange a justiça social, a individualização de água, a individualização de gás e a taxa igualitária, para mim, são importantes. Eu ia fazer um adendo para você aqui com você do seguinte: a gente entre o condomínio de fato e o condomínio de direito, nós temos assim uma outra diferenciação referente àquela pessoa que representa juridicamente, né, o condomínio. No condomínio de fato, nós temos a figura do presidente da associação, tá? E no condomínio de direito, nós temos a figura do síndico. Elas se assemelham, porque no final das contas é o gestor, aquela pessoa que vai estar à frente ali administrativamente, né, representando os condôminos ou associados, e a responsabilidade civil e criminal é a mesma. Na associação também tem a parte de diretoria, né? Sim, tem a parte de diretoria, porque lá pode se compor uma chapa com um diretor esportivo, por exemplo. Financeiro, sim. Você pode formar uma chapa completa com vários, a única semelhança, vários aspectos. A única semelhança que tem é a parte de conselho fiscal, né? Sim. Daí você tem a obrigatoriedade de ter um conselho fiscal lá fiscalizando as contas do síndico ou do presidente, onde vai dar um aval ali uma vez por ano na assembleia, né? No caso, referendando as contas ou não referendando, e daí fazendo ali menção daquilo que seja necessário ou pertinente. E uma das principais diferenças também é que é o fato de ser associado também, né? Sim, de associar, né? Sim. Coisa que no condomínio já é uma coisa implícita, né? O que você não pode nunca esquecer, né? Você compactuou, quando você entra dentro de uma associação, você compactuou com aquilo que implementaram lá dentro. Você está adentrando a algo, né,
que você está fazendo parte agora. Então você se associa, você participa das regras, porque tem regras lá dentro, como num condomínio, tem um regimento interno, né? Onde vai se regrar punições, sanções para aquelas pessoas que estiverem inseridas dentro da associação e não cumprirem as regras ali arbitradas. Então, quer dizer, se assemelha muito nesse aspecto ao condomínio, tá? Se assemelha muito. É que no condomínio a gente não tem a possibilidade de discutir o acesso, né, ao condomínio como na associação. Na associação ainda existe essa celeuma muito grande, né, onde a lei acabou criando brechas, né, a falta de regulamentação clara no que tange às associações criou brechas para que associados discutissem a forma de entrar, se eles teriam obrigações uma vez dentro das associações, coisa que você não vê dentro do condomínio de direito. Dentro de um condomínio que a gente fala propriamente dito, o condomínio edilício, ou que seja de residências, porque condomínio pode ser de direito também de edificações de casas, a gente não fala de condomínio de direito somente edilício, somente edifícios. Não, horizontal também. Existe horizontal também. Então, você não tem essa possibilidade quando você fala de condomínio de direito. Essa possibilidade de discussão, esse amplo espaço que o direito acabou proporcionando à associação para que ficasse discutindo a respeito de estar ou não inserido. É que diretoria de associação também, quando vem, por exemplo, quem implanta a associação, lá, que faz a implantação da associação, aí tem alguns tipos de diretores que são diretores que não podem ser removidos, tem umas coisas muito complicadas de associação. Tem, que daí acabam esbarrando em determinados problemas judiciais. Sim. Na maioria das vezes, a incorporadora possui ainda, né, dentro das associações, ela possui lá interesses, então ela tem lotes e ela tem poder de decisão. Então, quer dizer, não é um aspecto tão simples. A vida dentro da associação ela é tão complexa quanto dentro da vida do condomínio de direito. E a grande diferença de associação para condomínio, para quem tem associação, é na parte documental contábil. Essa já é uma questão já que a sua expertise é que vai chegar a falar alguma coisa a respeito. Porque na verdade uma associação é comparada a uma empresa. Ela tem imposto de renda, ela tem DIF, ela tem CTF, ela é equiparada a um CNPJ normal de empresa. Já o condomínio, não, ele não tem personalidade jurídica. Não tem personalidade jurídica. Não tem nada disso. Então, é muito diferente. Na associação, exige a contabilidade normal, como uma empresa. No condomínio, não. Já não. Então, é uma coisa que quem tem associação tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tem que ter um controle, um acompanhamento muito forte em cima disso, para não acarretar num dano futuro e daí o próprio presidente ser penalizado por isso. Exatamente. Né, por um problema contábil e acabar acarretando num prejuízo para a associação. Exato. Então, acho que a gente sanou aqui as diferenças. Primeiro as mais contundentes, né, as primordiais, e acho que no que tange a condomínio de fato e de direito, o condomínio de direito nem tanto, mas o condomínio de fato a gente ainda tem muitas questões aí para serem resolvidas. Tem muito assunto para futuras palestras também, né? Tem muita coisa. E cursos aí. E tal. Tem muita coisa. Pessoal, essa é a última desse ano. Vou aproveitar já para que a gente está aqui com o último vídeo. Eu quero desejar para vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Então, aqui do pessoal dos Síndicos do Vale, da minha pessoa, do doutor. Obrigado, eu quero agradecer pelo convite, agradecer a todos, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Quem quiser entrar em contato para dirimir qualquer tipo de dúvida relativa a condomínio, pode entrar em contato com o Jaime, ele acaba me encaminhando e fico agradecido a todos. Ano que vem, só lembrando,
nossos cafés vão acontecer normalmente e não percam o Vale Síndico, que vai acontecer no mês de abril de 2019. Muita coisa legal, entendeu? E a gente vai estar muito forte ano que vem. Um abraço para todo mundo.